estamos chegando com a segunda edição da Live da Copa para você aqui na redação do Terceiro Tempo, diretamente da Avenida Paulista, para falar dos jogos desta terça-feira, ou quarta-feira, quarta já, né? Estou perdido até na semana, é tanto jogo que os dias são, assim, são tão iguais, nós já chegamos a uma semana de Copa do Mundo, e amanhã já é o 8º dia, né? Foi na quinta-feira da semana passada, a partida de estreia, já estamos então no 7º dia de jogos da Copa do Mundo da FIFA da Rússia 2018. E hoje nós tivemos 3 jogos com 3 placares iguais, né? 1-0, pô, os caras hoje deram uma segurada nos gols, né? Jogo de Portugal a gente já comentou na hora do almoço, Portugal 1, Marrocos 0, depois nós tivemos a vitória do Uruguai sobre a Arábia Saudita, ó, e aí o Uruguai realmente uma decepção, hein? 1-0 só nesse time da Arábia, e agora a Espanha cortando um dobrado, amigão, para vencer o Irã também por 1-0. No grupo A, a Rússia tem 6 pontos, o Uruguai também, como o Egito e a Arábia não pontuaram, está definido aí o grupo com as classificações de Rússia e Uruguai. Na última rodada eles vão decidir ali quem será primeiro e quem será segundo colocado. Já no grupo B, há uma indefinição, porque são 2 equipes com 4 pontos, Portugal e Espanha, só que o Irã tem pontuação também. 3 pontos. São 3 pontos, então é o seguinte, são 3 equipes para 2 vagas. Na última rodada nós teremos confronto entre Irã e Portugal, e a Espanha já pegando a equipe do Marrocos eliminada, né? Mas assim, os 2 jogos aí, João, exceção o jogo de Portugal, que a gente já comentou, mas os 2 jogos, o do Uruguai e da Espanha, para mim, decepcionante e assim, com muitas dificuldades para os favoritos. Olha, grande abraço, Frank, mais uma vez, um grande abraço para vocês que nos acompanham aqui nessa live, aqui no Terceiro Tempo. Me decepcionou muito mais até o próprio Uruguai, porque eu vejo que a Arábia Saudita é um time muito mais fraco do que o Irã. O Irã foi a principal seleção das eliminatórias asiáticas, é um time bem montado pelo Carlos Queiroz, tem alguns jogadores até de uma certa habilidade, alguns jogadores que tentam alguma coisa, pelo menos no setor ofensivo, e que só tentaram depois do gol, porque o Irã procurou marcar o tempo todo. Então, com esse ferrolho que o Carlos Queiroz colocou na seleção do Irã, atrapalhou realmente a seleção da Espanha. Então não é que a seleção da Espanha não tenha me decepcionado. Eu esperava mais da Espanha. Esperava que com jogadores como o Isco, como o Iniesta, como o David Silva, a Espanha conseguisse achar alguns espaços. Eu acho que faltou muito para a Espanha jogada de linha de fundo. Os laterais, tanto pela direita, o Carvajal, que voltou hoje ao time, como o Alba, eles ficavam naquela triangulação, mas não jogaram com muita profundidade. E com o adversário fechado, como estava o Irã, a necessidade é de um jogo pelas pontas, né? Então a Espanha me decepcionou, mas eu vejo que o Uruguai me decepcionou mais ainda, porque o seu adversário era mais fraco, tinha levado de 5-0 da Rússia, que também não é nada disso, e o Uruguai jogou uma bolinha, né? O Uruguai fez 1-0 num gol do Suárez, uma falha gritante do jogador, do goleiro da equipe da Arábia Saudita, né? Que saiu caçando borboleta, a bola foi tocada no pé de Suárez, que é um artilheiro, estava lá e deu um toquinho, né? Então eu errei em 2 jogos. Eu achava que o jogo de Portugal seria difícil, e realmente foi, só que eu achava que o Uruguai atropelaria a seleção da Arábia pela fragilidade da Arábia, e achava que a Espanha atropelaria a seleção do Irã pelo potencial técnico da Espanha, que ainda não foi mostrado na Copa. Apesar, repito, de ter o Irã jogado muito atrás, e quando saiu para o jogo depois poderia até ter empatado, chegou a fazer o gol de empate, mas o jogador estava realmente impedido. Muita gente torce o nariz aí, porque estava torcendo para o Irã, que é uma seleção lá do Oriente Médio. Mas tem a simpatia de muita gente. Não é nem a simpatia, né? Você conhece, né, Frank? Todo mundo torce para o mais fraco, né? Quem não é. Até porque, de repente, já imaginou, para o brasileiro, uma Espanha fora da Copa do Mundo, é um grande negócio, né? Então, porque essas seleções elas podem começar mal, mas depois elas crescem. A Espanha mesmo, quando foi campeã mundial em 2010, começou perdendo. Então a gente já viu isso em muitas edições de Copa do Mundo, o time perder um jogo, ir mal na primeira fase, aquela Itália em 82, é o mais claro exemplo disso, né? Empatou 3 jogos, estava desacreditado e eliminou o Brasil. Então eu vejo que a Espanha decepcionou, mas o Uruguai decepcionou mais ainda. Falta bola no Uruguai. O Uruguai é um time que tem 2 bons zagueiros, tem 2 ótimos atacantes. Tem o Sanches, que já é veterano, melhorou um pouquinho o time, mas nem Sanches, nem o Cebolla são jogadores que vão resolver o problema do Uruguai. Vão definir alguma coisa. Até porque assim, a Arábia
não mostrou nada também. Continuou não mostrando nada no jogo contra a seleção do Uruguai. Então, assim, tecnicamente, acho que foi um dos piores jogos, aí, se não o pior, da Copa do Mundo. Agora, a seleção do Irã, não. Como o João disse, o Irã chegou até ao gol de empate. Aqui o cidadão lá estava um pouquinho pedindo, que olha, era assim, foi pouca coisa, e foi lance para vídeo arbitragem e tudo mais. Então, assim, a seleção do Irã ainda mostrou alguma coisa, mostrou alguma capacidade, né? E justificou esses 3 pontos e essa briga que fica para a última rodada. Teve aquele lance depois, já indo para o final da partida, que o Amiri deu uma caneta no Piquet, que está procurando ele até agora, né? Fez o cruzamento e o jogador da equipe do Irã cabeceou, não digo sozinho, mas tinha uma grande condição, cabeceou por cima, né? Perdeu a chance do gol de empate. O Irã foi para cima depois que sofreu o gol, teve que se abrir, né? E mostrou qualidade, mostrou talento. Eu acho que Portugal vai sofrer mais com o Irã, porque eu vejo assim, o Irã hoje ficou muito fechado porque sabe do potencial técnico da Espanha. E entendeu que se saísse para o jogo e tomasse um gol logo, a coisa podia desandar. E a Espanha podia aumentar o marcador, dar uma goleada. Então, o que o Carlos Queiroz pensou? Vamos tentar segurar pelo menos um empate, para não... e se perder como perdeu, 1-0. O time continua com moral, segue com moral para o jogo contra Portugal. Ele é português, conhece muito bem a seleção de Portugal. Portugal hoje também não jogou nada. Portugal não tem jogado muito também, só tem vivido do Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que Portugal é favorito para a classificação, até porque joga pelo empate, mas eu acho que aí sim, no último jogo, o Irã vai sair mais, o Irã vai tentar mais o jogo, é um time que tem 2 ou 3 jogadores com mais habilidade, e eu acho que Portugal vai sofrer. Eu acho que se classifica, mas eu acho que vai sofrer. Olha só, antes da gente projetar os jogos de amanhã, o Gugu Ciclone manda um salve aqui pra gente, Ariclene Souza também, o Álvaro Siqueira, beleza, Franquito? Beleza, meu irmão. O Felipe Soares manda uma mensagem aqui, não sei se é para mim ou Felipe, mas se for, lamento. O Mauro Sérgio diz que alguma dessas seleções aí não vai longe, não sei de qual delas aí, ele mandou no momento em que a gente estava com certeza falando ou de Portugal ou de Espanha, né? Essas 3 eu vejo que não vai longe é o Uruguai, né? Porque eu vejo um time, como eu falei, 2 bons zagueiros, 2 ótimos atacantes, mas não tem uma armação. O meio do Uruguai fica vazio. E a Ana Maria Silva, Copa difícil, sem favoritos até o momento. Antes da gente projetar os jogos de amanhã, vamos falar da seleção brasileira, porque é o seguinte, o Neymar treinou normalmente e pelo que o Tite deu a entender, ele vai usar, pelo menos para a formação inicial, a mesma equipe que entrou em campo contra a Suíça, certo? Com o Neymar entre os titulares. E depois o Neymar concedeu uma entrevista para a TV da CBF, acho que até para dar uma satisfação, para dizer que está legal, que está tudo bem, que não tem problema com o tornozelo direito, mas assim, é aquela questão que o João levantou ontem, Neymar, se precisar, ele pode até ser poupado contra a Costa Rica. Agora, o que eu estou percebendo, João, até falei isso na redação, é assim, muito empenho da CBF em tentar demonstrar ou mostrar para a opinião pública que está tudo bem com o Neymar, que não tem problema nenhum com o Neymar, então é assessor dando declaração, agora o Neymar gravando declaração para a TV, enfim, uma preocupação que eu estou achando meio exacerbada. É o que a gente conversava hoje à tarde na redação, inclusive o Milton estava por aqui, a gente falava sobre a seleção, falava sobre o Neymar, e ele falou, e eu concordo, com certeza você também, que o próprio time de repente sente um ciúme em relação a isso. É muito tititi, muita coisa em relação ao Neymar. Então parece que se o Neymar não jogar, o Brasil não vai ganhar o jogo. Impressionante, o jogo contra a Costa Rica. A Costa Rica não é o mesmo time que foi da última Copa do Mundo. A Costa Rica perdeu na estreia, não mostrou muita coisa. Não precisa tanta badalação em torno do Neymar. A gente estava discutindo isso hoje. Parece que os jogadores da seleção parece que jogam para dar bola para o Neymar. Com exceção de um lance ou outro, claro, o Coutinho fez um belo gol de fora da área, parece que é todo mundo jogando para cima do Neymar. Que ele é um grande jogador? É, evidente que é, todo mundo sabe disso, não dá para desmentir. Mas uma seleção como a seleção brasileira, que também tem vários jogadores talentosos, não pode depender de um jogador só. Não pode, isso aí já aconteceu com o Maradona na Argentina, aconteceu em outras oportunidades, mesmo o Pelé, que foi o maior do mundo indiscutivelmente, ele jogou muito na Copa de 70, mas ele tinha uma seleção do lado dele. E quando ele precisava, ele também passava para os outros, fazia jogada. O Neymar parece que está querendo jogar sozinho e o time joga para ele.
Quando você depende de um jogador só, o jogador tem que estar em estado de graça, certo? Como aconteceu com o próprio Maradona, quando a Argentina precisou, quando ele carregou o time nas costas para chegar a uma conquista, como tem acontecido agora com o Cristiano Ronaldo no Real e está acontecendo também na seleção portuguesa, né? E com o Neymar não tem sido assim, né? O Frank, o Álvaro pergunta aqui, com a situação do Neymar meio prejudicado, não seria viável usar o Douglas Costa nesse jogo contra a Costa Rica, que não é um adversário assim tão preocupante? É aquilo que a gente vem falando desde ontem, não é um jogo em que o Neymar seja uma figura fundamental, justamente pelo nível técnico do adversário. Coloca o Neymar no banco, se precisar, se a coisa engrossar, achar der alguma zica lá, você pode lançar o Neymar, mas teoricamente não é um jogo assim também para tanto, né? Pra gente querer o Neymar a todo custo lá. Nem Costa Rica. Porque se for para jogar com o Neymar 60, 50, 70%, poupa o cara, é até melhor, dá uma segurada aí, relaxa, tranquilo, melhora a sua condição para enfrentar a Sérvia no último jogo, né? Bom, amanhã, 9 da manhã, tem Dinamarca e Austrália pelo grupo C. A Dinamarca venceu na primeira rodada, né? A Austrália perdeu, a Dinamarca venceu o Peru, né? E a Austrália perdeu para a França. É o jogo das 9 da manhã, partida do grupo C. Na sequência tem França e Peru, também os franceses vencendo na primeira rodada. Como é que fica esse quadro aí do grupo C, João? Olha, eu tenho muita expectativa nos jogos de amanhã, porque a França jogou, não mostrou tudo que sabe, tem um potencial técnico muito grande, né? Teve dificuldade para ganhar da seleção da Austrália, e o Peru é uma seleção que deu um calor danado na Dinamarca. O Cueva perdeu o pênalti, teve chance de fazer o gol. Antes mesmo da Dinamarca fazer 1-0, o Peru perdeu uma chance incrível. Cueva, Farfán, um time rápido, um time habilidoso. Então, eu acho que a França é muito favorita, até para ganhar o título, é um dos favoritos para ganhar o título, mas eu acho que o jogo vai ser legal porque o Peru já perdeu no primeiro jogo, não tem mais o que perder. Se perder o jogo amanhã está eliminado, volta para casa. Então, eu acho que o Peru vai sair para o jogo, vai dar um certo sufoco na seleção da França. E Dinamarca e Austrália, eu vejo que é um jogo muito parecido. A Austrália me surpreendeu de forma positiva no jogo contra a França. Todo mundo esperava que a França fosse passear. E a Austrália mostrou um bom time, muito bem armado, tem bons jogadores como o Leque, como o Rogic, que é um jogador que atua no futebol escocês, um jogador grande, porte altivo, um jogador que toca bem a bola, canhoto. Tem o Edinac, aquele volante que marca, vai para o ataque, fez o gol, briga com todo mundo, é o capitão do time, o barbudo, né? Então eu vejo que é um jogo interessante, sem favorito. A Dinamarca tem um time rápido, um time veloz, com o Eriksen, que é um jogador de habilidade, tem o Sisto, que é veloz, tem o Poulsen, que joga no Leipzig, que é um jogador veloz também, que fez o gol, inclusive. Eu acho que é um jogo equilibrado, aí vai ser decidido em detalhes. O Paulo Marcondes manda mensagem aqui, vamos lá, Costa Rica, elimina esses vagais de uma vez, ô louco, meu. Um abraço também para o Douglas Almeida Wolf e para Ana Maria Silva. E no jogo das 3 da tarde, hein, João Antônio? Argentina e Croácia, a Croácia com vitória na primeira partida e a Argentina naquele sufoco contra a Islândia, aquele empate por 1-1 com a equipe saindo bastante criticada de campo. Jogo dificílimo para a Argentina. A Croácia ganhou da Nigéria. A Nigéria não é uma seleção que mostrou o mesmo talento de anos anteriores, quando participou bem de Copas aí de 98, 94, né? Mas a Croácia tem grandes jogadores experientes, como o próprio Modric, que é um jogador que é o formiguinha do Real Madrid, o que corre, o que organiza o meio campo. A Argentina, como a gente sabe, depende muito do Messi. Ele perdeu um pênalti no primeiro jogo. Não vai ser um jogo fácil, porque a Croácia, talvez, como a Croácia vai sair um pouco mais para o jogo, vai dar mais espaço para a Argentina, coisa que a Islândia não deu. Mas também, saindo para o jogo um pouco mais a Croácia tem mais time do que a Islândia. Então é aquela, como diria na brincadeira de Vicente Mateus, é uma faca de 2 legumes, né? A Argentina vai ter mais espaço, mas também vai ter um adversário mais qualificado. É um jogo complicado. Acho que os 3 jogos de amanhã são bem interessantes. Eu esperava que hoje os jogos não fossem tão interessantes, fossem fáceis. Não aconteceu isso. O do Uruguai foi muito chato. Esse jogo de agora foi legal pela briga da Espanha em tentar achar algum espaço, e o de Portugal também foi um jogo fraco tecnicamente, né? Hoje realmente eu não gostei dos jogos, mas amanhã eu acho que o nível vai ser bom.
Bom, esses são os 3 jogos de amanhã, todo mundo ligadinho então a partir das 9 da manhã, certo? 9 da manhã Dinamarca e Austrália, meio-dia França e Peru e às 3 da tarde Argentina e Croácia já pela chave D da competição. Ó, para não dizer que a gente não está falando dos clubes aqui, sempre tem alguma informaçãozinha pipocando que seja legal aí para os torcedores, para a informação dos clubes, a gente passa aqui também. O Santos está acertando com o Carlos Sanches, falando de Copa do Mundo, ele está defendendo aí a seleção do Uruguai, entrou no primeiro jogo, fez o cruzamento, né, a cobrança de falta para o gol do Jiménez, e hoje também foi ele, saiu dos pés dele, né? Hoje o cruzamento foi dele também. Eu gosto muito do Sanches. Ele está no Monte Rei, mas o Monte Rei e o Santos já se acertaram, pelo que a gente obteve de informação aí. O Monte Rei está liberando o Carlos Sanches, falta o Sanches acertar a questão salarial com o Santos. É um jogador, é um meio-campista, ele é versátil, né? Pode ser útil para o Santos, né, João? Eu acho ele muito útil, só não acho que vai resolver o problema de armação do Santos. Mas é um jogador muito útil, experiente, bate bem na bola, chuta de longe, muito bom na bola parada, já é veterano, já tem 33, 34 anos, mas... 33, né? Eu acho que se vier é um reforço muito bom para o Santos, até para ser o comandante daquela meninada lá do Santos. O Renato também é um jogador experiente, mas não dá para jogar tanto, porque o Renato é bem mais velho, né? Já está mais... 39, já tem 39, né? Então eu acho que o Sanches é uma boa contratação, sim. Eu acho que o Santos faz um bom negócio. Chico Oliveira, olá, um abraço para você, Chico. E ó, só respondendo aqui a pergunta do Arlindo Oliveira, Jesus e Firmino não casam. Sabe que a gente estava fazendo aqui, falando da possibilidade do Neymar ficar fora, da entrada do Douglas Costa e tudo? E eu estava pensando nisso, né? Eu acho que dá certo, até para você testar. Evidentemente que para você lançar isso num jogo, você teria que ter feito isso num treinamento e a gente não sabe se o Tite fez. Mas o Gabriel Jesus, por formação, quando ele era ainda Gabriel Fernando, ele era um atacante de beirada. Ele virou referência porque o Cuca colocou isso na cabeça dele, e aí ele se deu bem, cresceu, foi importante para o Palmeiras, foi decisivo na conquista do Campeonato Brasileiro de 2016. O Tite também avaliou dessa maneira e fixou o jogador ali nessa função. Mas olha, não há nenhum problema, não vai haver nenhum estranhamento para o Gabriel Jesus se você pedir para ele atuar, por exemplo, na direita. Não, e um detalhe que eu acho importante, o Roberto Firmino também não é um jogador de referência. Roberto Firmino é um jogador que atua mais centralizado, mas se for necessário, ele também sabe cair para os lados. Então, uma dupla como essa poderia fazer com que houvesse até um rodízio para confundir, uma inversão, um rodízio para confundir a defesa adversária. O que não pode é jogar os dois na área. Já pensou? Eu não vou bater cabeça. Não, eu não gosto desse tipo de jogo em que atuam dois centroavantes, dois jogadores enfiados, que é o que acontece muito com o Uruguai. E eu vejo que isso prejudica muito Cavani e Soares dividindo o mesmo espaço. Eu não gosto. Eu acho que o Cavani até está tentando vir um pouco mais. Até porque você perde alternativas também. Eu acho que a opção pode ser usada assim, concordo com você, mas não os dois enfiados. Alguém jogando mais aberto. Tá respondido aí, Arlindo. Obrigado pela participação. Um abraço também para o Ronaldo Madureira. Amanhã tem mais live da Copa aqui no Terceiro Tempo. Acompanhe a cobertura completa da Copa do Mundo em terceirotempo.com.br. Análise, discussões, os gols narrados em língua estrangeira, as notas do João Antônio e todas as informações das partidas, fora também as informações do seu clube de coração e tudo que acontece no mundo do futebol e de todos os esportes, tá bom? Até amanhã, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.